Qual que é a diferença entre gamificação, jogos e brincadeiras? Bom, gamificação é um assunto relativamente novo, de certa forma controverso, mas ele possui três componentes, que é o uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos em um contexto que não é de jogos. Primeiro, eu quero dar exemplos do que são esses elementos de jogos. Eu vou dar esses exemplos em um jogo de estratégia e combate, um jogo de rede social, e eu quero que a gente pense que esses elementos de jogos é como se eles fossem uma caixa de ferramentas que a gente usa para compor um jogo. Então eu vou mostrar aí na tela esse jogo, né, e apresentar alguns desses elementos para você. Bom, aí eu estou mostrando, né, a interface desse jogo e o que a gente pode ver? A gente pode ver que esse jogo ele possui pontos que a gente vai acumulando, ele possui níveis e à medida que a gente vai passando os níveis, a gente vai ganhando recompensas. No caso desse jogo aí são mostradas algumas recompensas, né, barras de ouro, moedas, medalhas. Também existem níveis, o progresso, né, da gente, à medida que a gente vai avançando nos níveis, é mostrado o nosso progresso, o nosso avatar, o gráfico social das pessoas com as quais a gente interage durante o jogo. E esses são apenas exemplos de alguns dos inúmeros elementos que os jogos podem ter. Mas eu te mostrei esses elementos no contexto de um jogo mesmo, de estratégia e combate. Mas esses mesmos elementos, eles podem ser usados em contextos que não são de jogos, como é o caso dessa imagem que eu estou mostrando agora. Essa imagem eu estou mostrando o serviço que é chamado Kias, que é um serviço que estimula as pessoas a terem um comportamento mais saudável. E a gente pode ver nessa imagem os mesmos elementos de jogos que eu mostrei anteriormente. Então você pode ver o avatar, você pode ver progresso, você pode ver recompensas, né? Você pode ver medalhas, moedas, ou seja, todos os mesmos elementos de jogos. Só que qual que é o objetivo de uma empresa quando ela contrata esse serviço do Kias, né, para colocar dentro do contexto da sua empresa? Fazer com que as pessoas, né, que trabalham na empresa, os seus funcionários, eles faltem menos. Por quê? Reduz o número de faltas devido a problemas de saúde, ou seja, usando a gamificação para estimular o comportamento mais saudável. Então veja bem, a gamificação é o uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos em um contexto que não é de jogos com o objetivo de mudar o comportamento. Esse é um elemento chave da gamificação, mudança de comportamento. Mas gamificação não é um jogo. O que é um jogo, então? Bom, existem vários conceitos aí na literatura a respeito do que é um jogo. O Bernard Suits, ele fala que todos os jogos eles têm pelo menos 3 elementos. O primeiro elemento que ele cita, né, é que todo jogo tem um objetivo pré-lusório. Quando a gente fala lusório, tem a ver com diversão, né? Então todo mundo que entra no jogo, ele já sabe antecipadamente do que se trata e qual que é a diversão ali que está associada ao jogo. Todo jogo tem regras, né, que constituem o jogo e todas as pessoas, quando vão participar do jogo, elas aceitam a cumprir essas regras. Ou seja, o jogo significa voluntariamente, né, a gente vencer aqueles obstáculos desnecessários. Agora, tem uma coisa muito importante, né, que é um dos elementos da gamificação e dos jogos, que não basta ter esses elementos de jogos, esses elementos agrupados de forma aleatória. A parte do design, né, essa parte de agrupar esses elementos de forma sistematicamente, de forma artisticamente, isso é extremamente importante, porque é isso que faz com que os jogos e a gamificação cuidem do aspecto emocional das pessoas e façam com que as pessoas mudem de fato o comportamento. Então, o design dos jogos, a arquitetura dos jogos, a arquitetura da gamificação é um aspecto extremamente relevante, não apenas o conjunto de elementos agrupado de forma desordenada. Agora, e as brincadeiras? Do que se tratam as brincadeiras? Já as brincadeiras, elas remetem a comportamentos mais livres. Inclusive, remete muito à encenação. Quando a gente vê crianças brincando, a gente vê muito elas encenarem, por exemplo, brincarem de escolinha. Então é isso, brincadeiras são diferentes de jogos, que são diferentes de gamificação. Fica a dica e até breve!